Boa noite. Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos, as pessoas que estão chegando. Muita paz, muita luz para vocês também. Vamos mais uma vez nos encontrar aqui seguindo a nossa trilha, né? Trilha da lucidez, a trilha da elevação da consciência, a trilha da libertação espiritual, que é o momento que nós todos estamos vivendo, né? Coletivamente, cada um no seu modo, na sua singularidade. E hoje nós vamos procurar aqui refletir um pouco em cima das perguntas que nos enviaram, dando sequência e aprofundando aí talvez aspectos e temáticas que emergiram a partir das lives anteriores. E como nós sempre fazemos, antes de começar o trabalho, né, e a reflexão aqui, nós vamos fazer a nossa harmonização. Então, as pessoas que já estão aí, estão chegando, aqueles que forem chegando também já vão chegando, entrando na harmonização. Vamos procurar deixar os pés e os braços descruzados, procurando relaxar as mãos, relaxar os pés, procurando deixar os ombros relaxados, sem trazer tensão para eles, procurando relaxar o nosso abdômen, que fica muitas vezes comprimido com as nossas vestimentas, procure soltar, deixar o pulmão preencher até o fundo, né? Soprando esse balão imenso, enchendo de vida, para que as nossas células possam absorver e depois nós vamos exalar isso conscientemente. E à medida que nós vamos nos tornando conscientes no processo da respiração, sustentando aquilo que nós queremos, nós estamos sendo aprendizes de sermos Cristo em ação, ou seja, o nível crístico de consciência encarnado, atuando através da respiração, com a sua energia, que é a chama da vida, impregnando, né, a vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas energias e vibrações conscientemente e sustentando isso. E à medida que nós vamos nos habituando e aprendendo, na verdade, reaprendendo, nós vamos fortalecendo a nossa percepção deste nível de consciência que nós somos, que nós trazemos internamente, mas que nem sempre nós conseguimos manifestar na nossa vida diária por causa das imensas, inúmeras, infinitas impressões que nos foram trazidas de fora para dentro. Então, o objetivo é que todo mundo chegando agora, né, de lugares diferentes, de um estado vibracional diferente, possa ir chegando e através da respiração consciente, respeitando as 4 etapas, né, que nós fazemos aquela 1, 2, 3, 4, igualmente, é só para poder ir alinhando. Depois ela se torna uma respiração livre, intuitiva, que cada um vai respirando no seu tempo interno, porém respeitando as pausas entre a inspiração e a expiração, certo? Então vamos lá, fechando os olhos, fechando as cortinas para o mundo externo e abrindo o olhar para o mundo interno. Procure neste momento sentir a sua respiração conscientemente de que é vida que eu trago para dentro, vida consciente. À medida que eu vou respirando, ao reter a respiração por alguns segundos com o pulmão cheio, eu estou absorvendo e vendo todas as minhas células se tornarem microsóis, com uma chama trina em perfeito equilíbrio, irradiando. E ao expirar, todas as células irradiam, esse microsol irradia
para fora, através dos nossos poros, raios de luz milimétricos que vão se expandindo e vão formando então os nossos raios de saúde, a nossa aura, que nós impregnamos com a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e na medida que vamos adquirindo maestria, os pensamentos vão diminuindo e nós vamos impregnando com as frequências do grande, grande silêncio. E sustentando isso para impactar, expandir e irradiar o ambiente que nós vivemos, seja ele sua casa, seu trabalho, seu bairro, sua cidade, seu país. Nessas divisões que nós aprendemos até percebermos que vivemos todos nessa experiência numa só casa, que é o nosso planeta Terra. Então inspira, lembrando que você sabe e que nós estamos aqui neste momento recordando. Inspira a convicção de que eu sou a luz, expandindo essa luz, sustentando essa luz, através da respiração consciente, colocando as suas águas internas numa serenidade, numa tranquilidade, como um lago. Suas emoções vão serenando na medida que a sua respiração vai equilibrando. Vamos aquietando a mente e os pensamentos que pulam daqui para ali, deixando passar, não prestando atenção, como se fossem os passarinhos que vão pousando nos galhos de uma árvore, silenciando ao entardecer. Nós vamos aquietando os ruídos dos nossos pensamentos dentro da nossa mente. Vamos sentindo o nosso corpo como a sede do nosso espírito, o templo do nosso espírito, da nossa consciência, movida por ela. Este corpo é o veículo de expressão desta consciência. Vamos percebendo que à medida que o corpo físico e as células vão absorvendo essa luz conscientemente, isso significa cura, harmonia. Inspira e expira. Vai trazendo para dentro, vai enxergando esse mundo interior de forma consciente, natural, percebendo-se como uma âncora de luz na vida diária, momento a momento. Nós agradecemos a presença de todos que aqui estão sintonizados neste momento. Nós agradecemos também a presença divina no coração de todos aqueles que ainda virão para estar em sintonia com este momento. E dentro deste campo de força, de consciência, nós agradecemos a presença de todos os seres de luz nas multidimensões que nos auxiliam na nossa jornada, no nosso caminho evolutivo, neste planeta tão lindo, tão exuberante, que é a Terra. E nós invocamos neste momento a presença da luz branca e dourada, para que ela possa estar conosco no decorrer
momento, trazendo a luz da sabedoria, trazendo a percepção essencial para cada situação de vida, a fim de que possamos nos libertar em consciência de toda e qualquer limitação. Respira. Devagar vamos movimentando o pescoço, os ombros, esticando os braços, movimentando as mãos, pés, chegando juntos para este momento tão bom para todos nós que estamos nos encontrando aqui e que com certeza nos encontramos aí em outras dimensões. Então, gente, hoje é um encontro para buscar trazer um pouquinho mais de reflexão e aprofundamento às perguntas que foram deixadas por algumas pessoas. Nós não podemos trazer tantas e nem todas de uma vez, mas nós estamos trazendo para dar tempo de aprofundar e responder de fato cada uma delas. A primeira pergunta que veio foi da Arminda, que foi: entendo o estar presente, mas no mundo corporativo precisamos estar olhando para o futuro. Como agir? Essa pergunta que gerou, inclusive a pergunta, né, do nosso tema aí, é como estar no presente, né, e lidar com o futuro de forma consciente. Nós estamos vindo de uma estrutura de mundo e vivendo numa estrutura de mundo em que nós vivemos o tempo todo o futuro, né, o passado engolindo o futuro. Né? Nós vemos numa história e vamos tentando resolver esse futuro que vai chegar, ou que a gente quer que aconteça, do jeito que nós queremos que aconteça, de tal forma. E no mundo corporativo, então, as pessoas são sobrecarregadas com seus planejamentos, metas, né? Os indicadores, tudo isso que acontece no mundo corporativo, que coloca as pessoas num estado permanente de tensão para que elas possam correr atrás de um resultado. E na balança desse resultado, você tem os custos visíveis e os custos invisíveis. Quando uma pessoa está sob um grande estresse, ela pode até alcançar o resultado financeiro, mas ela adoece lá na frente e ela vai ter um burnout, ela vai ter algum problema alguma síndrome, ou vai ter um esgotamento, ou vai ter um grande estresse, e a saúde dela vai ficar mais cara do que se ela estivesse produzindo de uma forma mais presente. Outra questão é o seguinte: as pessoas, mesmo no mundo corporativo, elas não estão o tempo todo presentes onde elas estão. O corpo pode estar lá, mas a mente às vezes não está. E passeia por aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês, porque a Arminda trouxe essa questão do mundo corporativo, mas fizeram uma pesquisa recente com a Ford, né, na produção de montadora de carros, né, na montagem. E a pesquisa demonstrou que os carros produzidos na quarta-feira eram os que menos davam defeitos, mas os que produzidos na segunda e na sexta, eram os que mais davam defeitos. Por que será? As pessoas trabalhando uma carga horária absurda, chegando no fim de semana, vão para um lazer que às vezes até cansa mais do que descansa. Para poder relaxar, vão buscar bebida, vão buscar, né, outras excitações. Quando chega na segunda de manhã, vai trabalhar, mas o corpo está estressado, o corpo está desgastado. Então, a pessoa chega com o corpo cansado, ela não chegou ainda. A sua mente está meio assim, distraída, então ela demora para chegar nos outros níveis e alinhar isso tudo. Então, o nível de atenção e de produtividade é muito menor na segunda-feira. Na sexta-feira,
ela já saiu. Quando chega na hora do almoço, vamos estar pensando no fim de semana, no que vai fazer, e já foi embora. Então, ela está ali presente fisicamente, mas o seu nível de atenção não está. E isso levou até a um ritmo de trabalho, a carga horária de trabalho na Alemanha ser diminuída, vai para 28 horas semanais. Por quê? Porque todo mundo só tem 24 horas por dia. As pessoas precisam dormir para terem a saúde, né, o metabolismo funcionar bem, as ideias, a sua capacidade de trabalho, aí as pessoas vão, você tem um horário, você precisa parar para comer, você tem um horário, às vezes, né, antigamente, hoje com essa pandemia nem tanto, mas você tem deslocamento, você tem que cuidar da saúde, você tem a família. Então, se você vai tirando os horários que você dedica para cada coisa, não sobra para você alimentar todos os aspectos da vida que você precisa atender com a sua saúde, com a sua energia. Né? É a relação afetiva, é a relação familiar e parentesco, são os amigos, as relações sociais, é o autodesenvolvimento, a pessoa fazendo um curso, estudando, é o seu desenvolvimento espiritual, é a parte de saúde, é um exercício, é uma ginástica, é a alimentação e é o trabalho. Então, assim, a vida adulta, nessas 24 horas, virou sinônimo de estresse e escravidão. Então, este modelo, ele não se sustenta. E nós estamos vendo isso acontecer em larga escala. Então, o mundo corporativo também está passando por uma mudança de estrutura com essa parada coletiva que nós demos. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não entendem que estar presente no presente significa estar inteiro naquilo que faz. Se você quer fazer algo 100% bem, você precisa estar 100% presente enquanto você faz. Porque se você estiver aqui, mas o seu pensamento estiver em outro lugar, a qualidade do que você fizer aqui não será 100%. E, da mesma forma, às vezes as pessoas acham, não, vamos fazer uma coisa, você dá 50%, eu dou 50%, nós vamos ter 100%. Não vai ter. Porque 50% de um e 50% de outro é 50% o resultado. Não é 100%, certo? Porque cada um precisa estar inteiro. Então, o que é estar presente? Se você hoje tem um trabalho em que você está ali porque você não tem como fazer diferente, você precisa se sustentar com aquele trabalho, você precisa melhorar a sua relação com esse presente seu, que é estar ali e que, por enquanto, você não tem como mudar. Então, você precisa melhorar a sua qualidade de relação com este presente, para que você possa vislumbrar uma possibilidade de mudança no futuro. Então, assim, também no trabalho, se você tiver, já que você tem que estar ali e não tem outro jeito, faça o melhor, porque se você fizer o melhor presente, você irá beneficiar o resultado dessa organização no futuro. Então, assim, o presente é absolutamente, sem dúvida nenhuma, tudo o que nós temos. Não adianta essa história de ter que correr, de ter que fazer. Se fizer mal feito, o resultado não é bom. Mas tem um mundo competitivo, etc. e tal. Sim, mas este modelo levou ao que hoje nós estamos vendo. Então, nós precisamos entender que, dentro das organizações, as pessoas que começam a propor uma mudança no jeito, no estilo de estar ali dentro, é que vão, de certa forma, mudar o ambiente corporativo. Porque um ambiente corporativo em que as pessoas estão todas estressadas, todas desvitalizadas, não tem brilho no olho, as pessoas estão ali no piloto automático, fazendo e correndo atrás, gastando a última gota de energia, essa empresa tende a realmente ter problemas lá na frente. Então, ela está perdendo, na verdade, em vez de ganhar, ela está perdendo o seu futuro. Ela perde porque, às vezes, as boas pessoas que estão ali não ficam, então ela tem uma grande rotatividade de talentos, ela não consegue reter esses talentos, ela perde porque ela não consegue vislumbrar o futuro
de uma forma muito mais ampla, então ela vê só em questões de números e resultado, mas ela não vê no que acontece. E na última instância, uma organização, ela é uma ficção no papel. Ela se torna uma organização quando as pessoas entram e começam a dar vida àquilo que o papel escrever, que está escrito no papel, assumir tarefas, funções que vão, em última análise, gerar produtos ou serviços que vão servir a outras pessoas. Então, o diferencial que uma pessoa pode ter dentro do mundo corporativo ou que uma organização pode ter dentro de um mercado está exatamente na sua habilidade de oferecer no presente e de, no caso de olhar para o futuro, antecipar as necessidades que estão vindo para as pessoas, com os desafios, e melhorar e oferecer isso no presente. Não dá para continuar desse jeito. Então, as pessoas precisam parar e olhar. Quando começou aquele movimento dizendo que o emprego acabou, agora é trabalho, as pessoas vão tender cada vez mais a serem autônomas, né? A serem capazes de gerir o seu próprio trabalho, criar, né? As empresas agora com essa obrigação de muitas vezes ter que fazer o trabalho em home office, elas estão percebendo que as pessoas conseguem produzir sem precisar se deslocar fisicamente. Então, existe toda uma reconfiguração que paira no ar. Agora, trazendo para o ponto de vista da consciência, nós estamos diante de profundas escolhas. Profundas escolhas. O seu futuro, em termos de consciência, não existe se você não tiver qualidade de presente. A evolução espiritual não se dá no tempo, ela se dá na capacidade que você tem de permitir no aqui e no agora que a luz que você é manifeste-se. Isso é instantâneo, isso não precisa de tempo nem de espaço. Mas nós só conseguimos fazer isso quando nós estamos presentes 100% naquilo que você está fazendo. Não existe nenhum pedacinho de você fazendo outra coisa em outro lugar enquanto você estiver ali. Por exemplo, aqui agora, tudo que eu sou está aqui neste momento. Não tem nenhum pedacinho meu por aí, em outro lugar a não ser aqui agora, trocando com vocês essas percepções, buscando da forma melhor, da forma mais presente, mais consciente que eu possa manifestar neste momento, para poder compartilhar com vocês isso. Então, sai o melhor, vocês recebem o melhor. Isso é constante em todas as relações. E outra, o propósito do ser, do indivíduo, o propósito individual precisa estar afinado, alinhado com o propósito coletivo, que é o propósito do local, às vezes, onde você trabalha, dos grupos que você convive, porque quando há conflito entre o seu propósito de vida, o seu propósito evolutivo, com as coisas que você está fazendo, você está literalmente perdendo energia, adoecendo. Quanto mais esforço, menos energia. Nós temos que nos empenhar, e a gente se empenha naquilo que alimenta a nossa alma, que flui a partir da nossa alma. E quando é esforço demais, você pode ter certeza que você não está no seu lugar certo. Então é a hora de parar, respirar e pedir que, sem pressa nem pausa, você possa ter, de dentro para fora, clara e nitidamente, uma percepção de qual é o seu próximo passo. Hoje a vida se estende, as pessoas estão vivendo mais tempo. Então você não precisa ficar eternamente no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Nós somos seres em evolução e, portanto, em mudança permanente, em transformações. Transforma a ação, transcende a forma e transcende a ação. Nós estamos num processo de transcendência. E esse processo de transcendência
ele depende da qualidade de consciência do seu presente. E um único pensamento que você tenha agora está reconfigurando o seu futuro. Se você pensar, vou fazer tal coisa assim assado, você acabou de configurar o seu futuro. E se você repetir isso e der nitidez a esta imagem, ela vai se reproduzir dentro de você, através dos neurotransmissores. Você vai criar uma biomemória desse plano, desse futuro. Mas vamos supor que a vida te reserve algo melhor. Então você tem que pensar, planejar, mas desapegado. Que pode ser que no meio do caminho aconteça algo que mude o seu olhar e a sua direção. E você precisa estar com prontidão do presente para saber a hora de mudar o curso do caminho. Isso é fluir, fluir na vida. Não tem como fazer isso quando você não está no presente, reunindo todas as suas faculdades criadoras, todas as suas inteligências para perceber naquele presente o que você precisa fazer, como você deve se comportar. Então, estar no presente e olhar para o futuro é saber que cada segundo, cada pensamento, cada jeito de estar naquele presente está reconfigurando o seu futuro. E no mundo do trabalho não é diferente. Se você está ali e sabe que nesse momento não pode fazer, transforme este presente no melhor que você pode. Aproveite aquele ambiente para poder trabalhar com as pessoas que estão ali, porque por acaso não deve ser que você esteja se encontrando com elas. Então, veja o que você precisa aprender e veja em que você pode ser útil naquele ambiente, além da simplesmente cumprir a tarefa do trabalho que lhe foi confiado. E no momento em que você sentir que não é mais ali, você prepara, você faz uma transição, você prepara, eu estou aqui, quero ir para ali. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? Como é que eu vou me organizar para chegar? Então, você no presente começa a organizar. À medida que você organiza com a consciência no presente, você vai, de certa forma, desencadeando as condições que vão se manifestar no futuro. E é assim que nós vivemos. Nós estamos co-criando a nossa realidade o tempo todo, mesmo sem ter consciência. Ok? Espero que tenha respondido, Arminda. A Cláudia trouxe uma outra pergunta sobre o consumismo. Através do olhar da consciência, o que ele pode estar querendo nos dizer? Boa pergunta, Cláudia. Consumismo, do ponto de vista da consciência, não devia nem existir como vocabulário. Consumir sem consciência, pior ainda. Porque o que nós podemos fazer diante dos recursos que a vida nos oferece é usufruir, porque nós sabemos que tudo é temporário, e de forma consciente. Quando nós passamos a ter uma atitude de consumir as coisas, de devorar o que está sendo ali, ou de desejar além do necessário, nós estamos quebrando, literalmente, o fluxo da lei da harmonia. Então, isso é uma coisa que nos foi imposta, né? Se você passasse, quando nós estávamos aqui no planeta, lá no início dos tempos, não existia nada disso. As relações com a natureza eram muito mais contemplativas, se aprende muito direto da observação. Tem uma historinha que algumas pessoas já conhecem, mas eu acho que ela é bem ilustrativa, é que o leão, quando está com fome, e chega perto para beber água com outros animais, os outros animais saem todos correndo, porque eles sabem que o leão está com fome. Mas quando ele já se fartou e ele só comeu aquela presa que ele pegou, ele volta a beber água com todos e todos permanecem, porque ele está alimentado. Mas quando o leão resolveu arrumar um freezer,
colocar uma geladeira em casa e acumular, acabou essa paz, entende? A mesma coisa somos nós. Nós fomos levados pela Revolução Industrial a entrar num modus consumista. Antigamente as famílias eram grandes, as famílias eram numerosas, um ajudava os outros a criar, né, os mais novos. Era o consumo, era um fogão para aquela família toda, uma geladeira para todo mundo, né, o eletrodoméstico servia a casa inteira. E aí, para poder aumentar o volume de consumo dos produtos industriais, eletrodomésticos, etc. e tal, foi estimulado que essa moradia de casas pequenas, apertadas, com pessoas que aí você tem mais venda de os eletrodomésticos, multiplica, aí você faz aquele eletrodoméstico que é produzido já para ter defeito dentro de X anos, que é para você poder jogar fora ou consumir peças, ou etc. e tal. Ou seja, é um modo que é totalmente regido de fora para dentro e em prol apenas de uma visão de lucro. Claro que não pode dar certo, porque isso é um modo autofágico de viver. Nós estamos nos devorando sem saber, comendo, né, a raiz da árvore que nos dá a fruta. Então, quando nós fazemos isso, a abundância daquelas frutas deixa de existir. E quando você come a raiz e a árvore cai, você pergunta: nossa, é agora que a árvore caiu? É o que nós estamos vivendo, comendo as raízes da nossa sobrevivência coletiva, da nossa capacidade de estar vivendo com abundância, porque nós estamos sendo levados por dois fatores muito importantes. Um, que é a visão equivocada da escassez, né? É um pensamento econômico que foi gerido exatamente porque nós somos escravos econômicos de um sistema, né? Somos operários deste sistema, produzimos, e tudo que você produz além do que você pode consumir, todo o lucro que você tem, entre aspas, acaba indo para as mãos de 1% da população no mundo, né? Então, esse modelo, ele é um modelo de escravidão econômica, e como escravidão, escravos econômicos, nós somos levados a consumir, porque para não sobrar dinheiro, para você poder não ter um lazer, para você não pensar, em última análise, para você não tomar consciência de que você está sendo levado a agir e a se manifestar, ou seja, deixar que sua vida se mantenha num nível de escravidão econômica. Então, impostos, você recebe lá na ponta um 13º na vida, mas você já vem com festas, com toda a agenda de festas, né, ao longo do ano, que é para poder consumir tudo que você tiver por acaso extra. Aí vem todos os impostos. Isso é um modelo de escravidão econômica. Então, o consumismo, do ponto de vista da consciência, ele é absolutamente contrário à consciência, ele não existe. A consciência, ela não consome, ela usufrui com consciência, com equilíbrio. É você saber que você não precisa mais do que aquilo, é o essencial de boa qualidade, né? E que deveria estar para todos, porque é possível que todos tenham o essencial em boa qualidade, né? A vida é abundância, você pega uma semente de uma fruta e planta, e essa árvore vai nascer uma árvore que vai dar frutas, e frutas com muito mais semente, ou seja, toda a vida mostra, na sua essência, a abundância, né? A abundância. E no momento em que nós mutamos esse modelo de mundo sintonizado na escassez e o consumo, que outra coisa, você é levado através das mídias, da televisão, a querer consumir mais e mais e mais. De um lado, ela fala que você precisa respeitar o outro meio ambiente, do outro, ela faz a propaganda de todos os produtos para você consumir, e que são os produtos que interferem no meio ambiente. Quer dizer, a incoerência é absurda, mas é tudo manipulação para manter a escravidão econômica. E nós precisamos ter lucidez para ter a nossa medida. Qual que é a nossa medida? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? Né? Qual é o tipo de lugar físico que eu quero morar?
Qual é o tipo de alimento que eu quero ter? Qual a qualidade desse alimento? Qual é o tipo de vestuário eu quero ter, que eu preciso de ter, de fato, né? E qual é o tipo de relação e como essas relações impactam na nossa vida financeira e econômica. Nossas relações, elas independem de dinheiro. Se você tem amor e troca esse amor através de todos os milhares de virtudes que o amor sustenta, seja num ato de compaixão, de tolerância, de compreensão, de troca, de solidariedade, isso não tem custo. Isto é o ser humano fazendo para o ser humano, é a vida fazendo para a vida. Isto é abundante. O que não é abundante foi o sistema que nós aceitamos como sendo a única realidade. Tanto é que hoje já existem as cidades, né, smart cities, chamadas cidades inteligentes, que já tem um ciclo que é. Tem cidades que vivem agora, inclusive, sem moeda. Existem modelos que estão brotando no planeta de uma nova estrutura de vida em sociedade. Só que esse novo, que é de novo um nível de consciência, de uma nova dimensão, de uma nova proposta de organização do mundo, ela nasce silenciosamente em meio ao ruído do caos, que é o ruir deste velho mundo. Nós estamos exatamente na transição de uma civilização, de um modelo de civilização para outro. O que é isso? É a mudança do patamar de consciência, que vai estruturar um outro modelo de sociedade, que sirva para este novo patamar de consciência. E quem não conseguir acompanhar, é lamentável, mas essas pessoas não vão se dar muito bem. Né? Isso é um processo que já está em curso e não vai parar. Então, as pessoas ou sintonizam com essa mudança de elevação de consciência, de libertação espiritual, que inclui libertação econômica, né? Que inclui a nova visão da saúde, porque nós somos pessoas que fomos dominados, né, por três coisas que eu acho fundamentais para as pessoas entenderem, que está implicado com o consumismo, que é, primeiro, nós fomos, de uma certa forma, dominados na questão da alimentação, que ela aumentou a quantidade, mas piorou de qualidade, a quantidade de veneno que existe nos alimentos que nós consumimos é absurdo, né? Então, nós entramos no supermercado, se o alimento é medicina, se o alimento é remédio, nós estamos comendo drogas e venenos. Então, é lógico que vai ter muito mais doenças por aí. Tem um ditado que diz, se você chegar no supermercado e for comprar alguma coisa que a sua avó ou bisavó não identificaria como comida, como alimento, não compre, porque não é. Né? Então, assim, nós estamos muito, muito atropelados por isso. Então, a questão da alimentação que nos adoece. Aí, junto, para poder melhorar, vem a indústria farmacêutica, que nos leva a consumir drogas também. Por isso que tem muita drogaria, quase que uma em cada esquina. É literalmente drogaria, porque o remédio, ele cura, a droga, não. E você fica tomando para o resto da sua vida. Né? Então, você não muda a causa. Né? Nós estamos sempre sendo levados. Aí vem a mídia que te faz consumir tudo isso e fala que é bom, que você não vive se não tiver aquilo ou aquilo outro. Aí vem todo o mercado de moda, né, para você consumir um determinado tipo de vestuário que também leva a um determinado tipo de comportamento. Né? Ninguém vê como foi. Se você vê a história da evolução da moda e vê a história da evolução dos modelos de sociedade, você vai ver como que isso impacta uma pessoa, como a música também, né? Todos esses estímulos que levam as pessoas a um comportamento coletivo, ele tem por trás um modelo de sociedade. E nós, como não estamos com a consciência desperta, nós entramos no meio disso e vamos agindo quase que no piloto automático, achando que o normal é o anormal, né? Achando que o que não está saudável é que é normal. E aí nós vamos levados por isso. E assim, tateando, né? Tateando, porque não temos nem onde buscar.
Então, quando nós chegamos nesse ponto que nós chegamos agora e vamos jogar a luz da consciência sobre os aspectos da nossa vida, para realmente chegarmos à realidade real, nós vamos começando a perceber todo esse processo, né? Então, nós temos a manipulação, o alimento, a indústria farmacêutica e a educação, né? Uma educação que como se assim, antigamente você tinha que educar uma pessoa, você tinha alguns valores que precisavam ser trabalhados, cultivados. Hoje as pessoas, é o seguinte, tem que botar meu filho na escola para ele poder fazer um vestibular, entrar na universidade, ter um diploma e servir a este modelo de mundo. E eu não pergunto em nenhum momento se a pessoa é feliz fazendo aquilo que ela está fazendo. Ou se fazer isso que ela está fazendo realmente é algo útil para o mundo. Então, nós precisamos dar um break em tudo. Aproveitar que deu essa pausa agora, gente, é colocar sem medo o pé no freio, para tudo, dá uma sacudida, dá uma aliviada, dá uma desanuviada, né? Tira esse peso e começa a ver a beleza que está quando você tira a situação da vida em que você foi armadilhado, escravizado, e começa a enxergar a luz, não é no fim do túnel, mas no início do túnel. Por quê? Porque você é a luz e você, ao caminhar, você vai iluminando. E à medida que você vai iluminando, você vai jogando a luz, você vai se libertando, porque a compreensão liberta a gente. Então, nós estamos exatamente nesse processo. Tudo que nós jogarmos à luz da consciência vai nos trazer uma determinada polêmica interna, onde nós vamos ter que rever tudo que foi programado, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da educação, porque nós não sabemos quem está por trás, de fato, desse sistema todo. Quem que escolhe lá o conteúdo daquilo que você vai estudar na universidade? Quem que diz que esse conteúdo é próprio para essa idade? Ninguém sabe, ninguém questiona tudo isso. E é ali que eles torcem o nosso modelo mental. Então, no momento que o nosso modelo mental fica distorcido, a nossa percepção da realidade fica distorcida. Porque nós estamos aqui na mente tridimensional. Ela, que deveria ser regida pela consciência, ela assume o comando e passa a reger tudo e se auto-intitula de consciente. Então, nós precisamos parar para poder olhar tudo isso. E isso não é brincadeira. Né? Isso é uma coisa que nós precisamos dar uma limpada nesse momento. A luz da consciência, a lucidez requer um total desapego de tudo que já foi. Não é que você vai mudar totalmente, não, mas vai precisar fazer algumas rupturas no seu modo de estar do mundo, estar no mundo, de fazer as coisas é o primeiro passo. É começar a olhar para você e dizer, tudo que eu sei é que eu nada sei. Então, essa humildade te abre as portas para você começar a receber as inspirações da sua verdadeira consciência, do seu verdadeiro eu. E se você está limpo, está vazio, vazio da personalidade, vazio de um monte de pensamento e sentimento, você consegue respirar, sentir e, sem deixar que nenhuma voz externa te influencie, você conseguir gerar o seu pensamento genuíno, gerar a sua forma de estar no mundo. E aí, quando você for levado a consumir, diz que a medida de uma evolução de uma pessoa está na hora que ela coloca a mão no bolso. Porque ela faz uma escala de valores de tudo que ela gostaria, tudo que ela acha bacana no mundo, mas depois faz uma lista de tudo que ela de fato consome, né? Entre aspas, consome mesmo. Então, toda vez que você coloca a mão no bolso para gastar, você está revelando a sua escala de valores. E onde está o seu ponto de consciência. Isso acontece também quando você vai comer, e isso acontece no momento que você tem raiva. Então, você revela em que ponto que você precisa trabalhar. Então, nós estamos agora, temos que ficar libertos para poder olhar para tudo isso, e também não olhar com peso, não, tá? É olhar assim, poxa, é mesmo, fui iludido nesse tempo todo, o que eu imaginava que era verdade não é, o que eu imaginava que era desse jeito, de fato, é de outro, e agora eu vou aprender a viver melhor. Porque não dá para voltar ao filme.
Aqui, o caminho, a jornada é só de ida o tempo todo. Então, que bom que nesse momento nós estamos podendo jogar essa luz, clarear, para nos fazer livres, para poder viver com integridade, com a responsabilidade, com a autenticidade, ou seja, abrir as portas para que a nossa consciência divina possa se manifestar de fato. Né? Isto é ascensão na luz. Isto é ressurreição. Isto é levantar das cinzas, ressurgir das cinzas, é fênix. E é o que nós estamos vivendo agora. A humanidade está jogada às cinzas e vai precisar força para se erguer a partir delas. Bom, Isabel, próxima pergunta. Quando temos que conviver diariamente com algum som irritante, nossa, cheio, né? Estamos cheios. Por exemplo, uma voz irritante, qual o exercício para ficar neutro quanto a isso? Bom, é um desafio, com certeza. Primeiro, porque nós, quando entramos nesse caminho, e é uma coisa que quase todos os nossos encontros aqui eu reforço sobre a questão de aprender o silêncio. Aprender o silêncio não é aprender o silêncio só de fechar a boca, não. Aprender o silêncio é aprender, inclusive, a ouvir a sua voz interior, é silenciar seus pensamentos. Ah, como é que a gente faz isso? Lembrar que todo ruído nasce do grande silêncio, e isto é uma iniciação, e de lá todo nasce e para lá retorna. O nosso caminho lá na frente é poder sentar no meio de uma multidão, em lótus, metaforicamente falando, e conseguir estar no seu silêncio interior, que isso é o tal, né? Quando você está na sua totalidade. Então, é você conseguir, naquele momento, transcender a dimensão que você está, onde está aquele ruído. Se você não pode sair na hora, se você não pode, se não tem como pedir para a pessoa diminuir ou parar, os centros urbanos, gente, isso é uma coisa que vocês, que todos nós podemos fazer. Os centros urbanos, hoje, a poluição sonora, ela é considerada a segunda maior causa de violência. Então, as pessoas não se dão conta, mas para poder você ignorar esses ruídos irritantes de uma cidade, de uma multidão, de um monte de coisa, a pessoa ao bloquear esse sentido, né, para ela não se deixar irritar, ela acaba bloqueando outros, inclusive da compaixão, de poder ter solidariedade, porque ela bloqueia, quando você bloqueia o sentido da audição e para você não se irritar mais do que você deve, você entra num estado de indiferença. E isso já foram feitas pesquisas, né? Em pessoas em lugares muito ruidosos, como é que ela traz problemas cardíacos, problemas de pressão alta, ela traz arteriosclerose, ela traz violência, ela traz problemas psicológicos gravíssimos, é a causa de violência. E o som não tem jeito, que você fecha, né? A fumaça você fechou, ela não entra, mas o som ele invade. E nós somos uma sociedade muito ruidosa, porque se nós emitíssemos sons harmoniosos, tudo bem, mas é grito, é música alta, que às vezes nem é música, né? Barulhos com eletrodoméstico, motores de carros, de ônibus, de tratores, etc., e avião, etc. Ou seja, nós estamos envolvidos numa atmosfera de ruídos. E sem o contato com a natureza, sem ouvir os sons da natureza, sem ficar na sua quietude, isso perturba as pessoas. Então, se todo mundo puder diminuir os volumes, né, para não incomodar seus vizinhos, se você quer ouvir algo que é muito próprio e a pessoa quer, coloca um fone de ouvido, vai ouvir, entendeu? Não tem que todo mundo ouvir aquilo que você quer. Mas nós não fomos educados do ponto de vista da ciência do som, nem dos ruídos. O ser humano não tem nenhuma noção disso, embora esta seja uma das ciências
principais do processo de materialização da realidade. Então, tudo é ressonância. Tudo é ressonância. Como ficar neutro? Respirar, né? Se você não tem como sair daquele lugar, se você tem que conviver com esta pessoa que tem essa voz, a voz irritante, a voz é normalmente uma pessoa que tem uma voz irritante, é porque ela está dissonante internamente. Ela não está no seu tom cósmico. Então ela não tem uma integridade entre o que ela pensa, sente, fala e faz. Então a voz dela sai. Vocês podem observar isso, quando uma pessoa está nervosa, a tendência é gritar. A pessoa eleva o tom, sobe uma oitava acima e aquilo dá uma descompensação e fica desagradável de ouvir. Quando uma pessoa está também num momento assim, de uma emoção forte ou de qualquer coisa, também ela tende a desafinar-se de um modo geral, e aí essa voz se torna extremamente angustiante para o outro ouvir. Então, aquele exercício do silêncio. Se você não tiver nada de bom, se você estiver desequilibrado, vai se equilibrar primeiro, tome um banho frio, tome um banho, respira, coloque a energia de volta no lugar, traz sua voz, traz seu tom, afina o seu instrumento, porque isso também é sinônimo de saúde, né? Sinônimo de equilíbrio. E um truque que é bom para quando você está num lugar que está um som muito irritante, eu, por exemplo, eu tenho dificuldades demais com ruídos, de um modo geral, sempre tive desde criança, porque eu sinto ao longo da minha coluna inteira, então as pessoas não entendem isso muito bem. Mas um ruído muito complicado, ele pega toda a sua escala de notas da coluna, do sistema nervoso, assim, dá aquele movimento desagradável. Então, o que a gente às vezes pode fazer é procurar colocar um fonezinho, ouvir uma música, enquanto tiver aquela confusão ali fora. Se você estiver ouvindo aquela pessoa, você pode fazer um trabalho de oração e mandar luz para essa pessoa, no sentido de que desejar mesmo que ela encontre o seu equilíbrio interno para que aquele tom de voz possa ser afinado, né, de alguma forma, na medida em que ela desafina por conta dos seus altos e baixos emocionais, né? Ou porque ela não está exatamente no seu campo de manifestação. Então a pessoa, eu já disse até isso, acho que foi na live que eu fiz com a Elisa, minha irmã, sobre música, em que a pessoa ela se desafina quando ela entra em embates e etc e tal, e depois aquilo tudo é uma descarga que vem para o corpo. E essa descarga, ela demora, porque ela fica ressonante ali dentro. Então, as águas das nossas células, as nossas ficam turbulentas, as nossas emoções ficam agitadas. Elas agitadas, o pensamento sai que nem cavalo sem rédea. Então, ele sai desenfreado, louco, sem direção. E muitas vezes, nesse estado, a pessoa não consegue encontrar paz e acaba cometendo coisas que não fazem bem, né? E que depois ela vai se arrepender. Então, o bom é que a gente possa realmente diminuir, do ponto de vista de consciência, os ruídos desnecessários, encontrar a nossa afinação e criar internamente, né, fazer um trabalho de desejar que aquele outro que está em dissonância possa encontrar a sua afinação, né, para poder ter paz, para falar num tom diferente. E na possibilidade é buscar realmente um lugar ou um ambiente em que você se sinta melhor para estar, para trabalhar, porque é um exercício de tolerância muito grande. Talvez também tenha que aprender isso um pouquinho, ok? Aí tem agora uma outra pergunta. Qual que é essa aqui de baixo? Patrícia. Ah, não, tem uma antes aqui, desculpa, gente. Ezequiel perguntou que ele gostaria de saber como contrapor a autopiedade
sem abusar da autocrítica. Bom, autopiedade, no seu extremo, é vitimismo, né? Quando você está centrado na consciência, você começa a não ter isso. Você começa a observar para as situações de vida que você está passando, você começa a olhar para elas de um outro patamar, e aí você começa a entender que ali tem uma oportunidade de libertação, que tem uma oportunidade de superação, tem uma oportunidade de elevação, de evolução. E aí você começa a não precisar de ter esse sentimento de autopiedade, né? E, e deixar, às vezes, de cumprir o que você precisa cumprir e cair na armadilha do vitimismo, né? Aquela pena de si mesmo. Coitadinho de mim, né? Aquela coisa que às vezes a gente não... Puxa, como é que foi fazer isso comigo? Todos nós passamos por isso, mas, de uma certa forma, nós precisamos ter essa visão de que no caminho da consciência não tem lugar para vitimismo. Quando você está a serviço de algo maior, no caso, a vida, a harmonia da vida, ao plano divino, a um estado de consciência transcendente, toda e qualquer oportunidade é útil para isso. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a autocrítica. A autocrítica enquanto correção, autocorreção, de uma forma ampla, de um nível de consciência mais amplo, ela é bacana porque você pode olhar para você mesmo e falar, puxa, eu já sei disso aqui, mas eu ainda não estou conseguindo viver na prática, ou eu poderia ter feito melhor, da próxima vez eu farei, ou é melhor eu corrigir isso que eu fiz, ou vou vou fazer de novo. Essa noção da autocrítica como um caminho de aperfeiçoamento, ela é saudável. Mas quando ela entra no nível do perfeccionismo e de uma autocrítica dentro da sua visão de perfeição, que é mais limitada, daquilo que você espera que seja, etc. e tal, você pode se tornar cruel consigo mesmo. E nessa crueldade, você deixa de expressar o melhor que você tem. Porque se não for daquele jeito, não vai ser. Então você paralisa. Você se paralisa e não caminha. Então, quando nós falamos disso aqui, autocrítica e autopiedade, nós temos que entender que todas as virtudes, elas têm uma balança de equilíbrio. Tudo que é demais, sobra, é demais, né? Os seus extremos não são interessantes. A busca da perfeição espiritual é outra coisa. E a perfeição espiritual não é para ser buscada, é para você aceitar que ela existe dentro de você em estado semente. É para você permitir que ela se manifeste. É para você ter um encontro numa outra dimensão de realidade, que nós não fomos educados nem sequer para pensar que isso existe. Percebem bem como a gente nem tem muito vocabulário para entender isso. Mas quando você começa a entender a multidimensionalidade da vida, todas essas questões começam a adquirir também uma multidimensionalidade. Então, quando você vai para a autocorreção e aí você tem uma, entre aspas, uma autocrítica positiva no sentido de caminhar para a evolução daquilo que poderia ter sido feito melhor, bacana demais, que ninguém precisa te falar, você mesmo chega e fala, poxa, eu fiz, mas eu poderia ter feito melhor. Ó, fulano, eu vou fazer de novo, porque não ficou tão bom como eu gostaria, eu sei que eu posso fazer melhor. Aí é diferente. Agora, aquela pessoa que fica assim, se não tiver assim, se não tiver com esse detalhe, assim, não sei o que, eu não faço, pronto, a pessoa trava, não vai para lugar nenhum, não tem nada a oferecer, paralisa e fica mal. Então, é preciso equilíbrio, né? E ver de que dimensão você está tratando esses dois pontos.
e aí nós vamos caminhando para frente, ok? A outra é Patrícia. Como podemos diferenciar consciência e alma? Como sabemos que estamos prontos a expandir sinais da nossa evolução espiritual, ainda encarnados no nosso presente? Bom, dava uma live inteira, né, Patrícia? Eu vou só tentar, quando nós já estamos no horário aqui, quase finalizando, mas eu vou trazer uma síntese dessa percepção para poder responder, mas cabe um aprofundamento depois. Bom, consciência. Imagine que o nosso nível de consciência da presença eu sou, vamos dizer assim, ela está abrangendo o todo que você é. Na medida em que ela vai aproximando da dimensão física, ela vai ancorar no centro superior do coração, o chakra cardíaco, no timo. Então, ali desce o campo de força e ancora no corpo. E sustenta a vida através das pulsações desde o início até o fim da nossa jornada nesta dimensão. Esta consciência, ela sustenta a vida numa dimensão superior de existência. Ao passo que o nosso mental concreto, que não é o mental superior, que não é o nosso nível crístico de consciência, mas o nosso mental inferior, essa mente egóica que a gente constrói, né? Esse ego que ele nos permite vivenciar na terceira dimensão, na quarta aqui, mas que ele precisa estar alinhado com essa outro nível de consciência e que às vezes ele não permite isso, então ele pula na frente e se acha o próprio Deus, né? Então, esse campo mental dessa mente egóica, essa identidade da nossa personalidade aqui, do corpo físico, o nosso campo emocional, o corpo astral, chamados corpos inferiores, o nosso corpo etérico, onde fica toda a nossa memória consciente, inconsciente, subconsciente, que fica circulando aqui, né? Nosso corpo é o que nós chamamos que seria a nossa alma. A nossa alma é o conjunto de níveis de consciência que sustentam esse campo que nós chamamos do campo da encarnação. Então, a alma é o invólucro desses corpos que ajudam essa consciência maior a se manifestar. Nossa alma é o nosso veículo onde o registro das nossas experiências nesta dimensão se encontram. Então, no momento em que nós vamos nos alinhando, né, integrando aquela coisa do triângulo que sobe, o triângulo que desce, à medida que a consciência vai descendo, a consciência maior vai encarnando, e esses corpos, esses veículos de manifestação inferiores começam a elevar-se por causa disso, né, vai havendo um alinhamento, você tem a estrela de Davi, né, perfeito equilíbrio, que é o descenso da luz e a elevação da matéria, então da alma, que se funde na consciência. Então, quando nós entramos no nível crístico de manifestação, esta alma tende a desaparecer, e aí nós vamos ser corpo e espírito, direto. É a divina presença, o eu sou na carne. Então, ela dissolve, absorve em si todos esses outros, esse campo que seria o campo da alma, e passa a ser uma coisa só. Então, na nossa evolução espiritual, encarnados, existem milhares de pessoas que já atingiram a ascensão e ainda estão encarnados. Eles já atingiram um determinado plano e estão aqui a serviço porque eles conseguiram chegar a 51% de equilíbrio desse processo. Quando você atinge 55%, 51%, né? Acima de 50%, esse equilíbrio e esse alinhamento,
você começa a manifestar uma nova dimensão de consciência encarnada. Então, isso é o sinal. E o sinal de que nós estamos na nossa evolução, aqui no presente, por exemplo, é você ter capacidade de relembrar e compreender tudo isso, ou de estar buscando e querer aplicar tudo isso, de estar escolhendo conscientemente trilhar o caminho da evolução da sua consciência. São sinais. O aumento da sua intuição, as mudanças que você começa a sentir necessidade de fazer na sua vida, em relação a pessoas, lugares, situações, coisas, como você se relaciona com tudo isso, vai sinalizando esse caminhar. Agora, eu quero chamar a atenção para um ponto. Na evolução espiritual, não tem caminhar no tempo, tem caminhar quanticamente na expansão e na ascensão, na elevação da sua percepção. Não é na linha do tempo, certo? Porque para a luz não existe tempo nem espaço. Ela se manifesta, é um processo de epifania. Você vai tendo cada vez mais flashes desta percepção da consciência na sua vida diária. Ela vai chegando e você vai confiando nisso. Chega uma hora que você vai ficar tão habituado que você já não consegue mais atuar sem estar nessa sintonia. Então, nós vamos percebendo esse nosso caminhar quanticamente, né, para esse patamar de consciência, retornando à nossa plenitude, nós vamos caminhando de uma forma gradativa às vezes, ou às vezes uma pessoa do nada ela pode ter um momento chamado de uma grande êxtase, iluminação e acessar muito, né, dessa percepção multidimensional, e dali para frente a vida dela é completamente diferente. E aí a pessoa até sente necessidade de mudar de lugar, de mudar de casa, mudar o jeito de vestir, mudar o jeito de relacionar com tudo, porque ela teve uma epifania, ou seja, ela conseguiu acessar conscientemente um novo grau de consciência encarnado, certo? E nós estamos caminhando para isso de forma coletiva, porque o planeta todo hoje está vibrando, né? Recentemente aí as frequências Schumann foram a 92 Hz, quando o normal é entre 7 e 14, né? 7, 8, no máximo 10, 14, foi lá para cima. Então, isso mostra que o quê? O pulsar da Terra, o campo vibracional da Terra está acelerando. E isso vai acelerar em nós também esse processo. Então, nós estamos sendo literalmente ajudados. Agora, qual que é o ponto, o desafio aqui? É que nós vamos precisar nos desapegar daquilo que nós achávamos que sabíamos, que era referência de conhecimento, que era como regia a nossa vida, e entender que não. Que nós vamos precisar zerar isso tudo e começar a caminhar dentro desse novo olhar, dessa nova percepção. E com isso, nós vamos precisar fazer rupturas na nossa vida diária. Rupturas com modo de comer, modo de andar, modo de fazer, várias coisas. Com quem relacionamos, com quem conversamos, o que assistimos, o que tocamos, todas essas coisas vão mudando. Ou às vezes fazer as mesmas coisas, porém com um outro patamar de consciência. E aí também muda tudo, porque você está relacionando com as mesmas coisas, mas num outro nível de consciência. E isso também é um sinal de que você já transcendeu um determinado ponto na sua potencialidade de manifestar a consciência crística aqui, encarnada, certo? Bom, gente, já estamos aqui no nosso tempo final dessa live. Eu espero que ela tenha... Foram perguntas bem contundentes. Nós tivemos que voltar bem assim o nosso olhar para nosso modus vivendo anterior, né? Para entender como essas forças estavam atuando com a gente e que ainda estão, né, nos pressionando. Mas se a gente não jogar a luz para compreender, muitas vezes nós ficamos presos nessa falta de compreensão
e fica mais difícil a libertação espiritual. Então, libertação espiritual, gente, espiritual é todas as inteligências que nós somos. Libertação espiritual é libertação do seu modelo mental, é libertação da forma de sentir, é libertação do jeito de estar no mundo. Todas essas habilidades são habilidades espirituais. Elas não são de outra origem, certo? Ninguém explica como essas faculdades surgem e existem no ser humano. Elas estão a raiz dessas faculdades criadoras, a raiz das nossas multi-inteligências, são raízes que estão dentro da nossa inteligência espiritual, dentro da inteligência espiritual que nos permitiu ser quem somos. Está aqui manifestados nessa forma. Então ela transcende. E se nós não tivermos a cada momento, a cada ciclo da vida, pronto para deixar o que a gente imaginava que sabia para lá, né, realmente nos afinarmos com o que está por vir e com o presente, né, principalmente, com essas forças que estão chegando, a nova onda da vida que está chegando momento a momento, nós vamos ficar, aquela coisa de você estar com um pé na margem e a outra no rio. Não dá. Ou você coloca os dois pés no rio para desaguar no mar da consciência e no mar da evolução, ou você vai partir ao meio. Não dá para conciliar isso, certo? Nós estamos mudando o patamar. Então, agradeço, espero que essas reflexões tenham sido válidas. Vamos continuar o trabalho, né, aqui de nossas lives, nossas respostas, né, nossas trocas de perguntas e respostas. Em breve nós teremos aí novos cursos e novidades com lives, com novos convidados também, quem sabe, né? E aí nós vamos seguindo o nosso caminho juntos aí. Muita luz para todos vocês, muito obrigada por esse tempo e essa oportunidade que me é dada aqui também, de poder compartilhar tudo isso. E vamos fazer a nossa pequena harmonização para encerrar, ok? Vamos fazer agora uma limpeza. Eu vou ensinar um exercício prático para vocês. Um exercício prático. Vocês vão colocar a mão esquerda atrás da cabeça, na nuca, que é assim quando vai descendo para a nuca, bem atrás da cabeça, e a mão direita aqui na testa, certo? Isso é muito bom fazer quando uma pessoa está muito agitada, quando tem muito... Então, você coloca a mão assim, ó, feche os olhos. Quando nós fazemos isso, nós fechamos um circuito com as nossas mãos, né, de energia, e com a rede neural cerebral que recebe as energias cósmicas finas, né, e densas também, mais sutis e mais densas. Então, colocando a mão, fechando os olhos, nós vamos agora, através da respiração, levar o foco de atenção para dentro do nosso coração e vamos sentir as batidas. E nós vamos sentir essas pequenas gotas de energia de vida pura que chegam ao nosso coração, entrando dentro do campo da chama trina, na nossa catedral interna, no nosso altar interno, vendo que na base dessa chama trina tem a luz branca, no centro a luz dourada, de um lado a luz rosa e do outro a luz azul. Na base está a pureza da consciência divina, o branco, a ascensão, a ressurreição e a vida, atuando através do poder divino na luz azul e atuando na luz rosa, que é a inteligência criativa, do poder coesivo do amor divino,
Tudo isso equilibrado na luz dourada que traz a sabedoria divina para todas as experiências. E nós vamos levar do coração até o centro da nossa cabeça, acendendo na glândula pineal outra chama trina, conectadas pela luz dourada do coração e no centro. E agora, descendo as mãos, nós vamos vendo essa chama trina que segue do coração para a cabeça e emanando acima da nossa cabeça, como o chakra da coroa, né? A luz subindo e como uma fonte, ela sobe e vai caindo à nossa volta. E na medida que ela vai descendo e caindo, em perfeito equilíbrio, ela vai transmutar todos os pensamentos, todos os sentimentos, através da sabedoria divina, vai transmutando, transmutando, transmutando e transformando em energia pura. Nós estamos purificando a nossa energia, purificando, purificando, sentindo essa chama trina se expandir e fluir como uma cascata, criando à nossa volta um campo de luz iridescente, branco, dourado, onde o rosa, o azul e o dourado se misturam, criando miríades de cores. E nesse momento nós possamos transmutar, purificar, harmonizar, libertando assim todas as formas de limitação que um dia nós sustentamos com o nosso pensamento, sentimento, palavras e ações. Vamos nos deixando dentro desse campo de luz iridescente, suave, nesses tons que vão se misturando, o azul com o dourado, às vezes está em raios verdes, todos suaves. O branco sustentando tudo, o azul com rosa nos raios violeta, o dourado com rosa no laranja pêssego. E assim nós vamos sentindo todas as energias da inteligência criativa se harmonizando na nossa aura, no nosso ambiente interno. Inspira e sinta isso. Em nome da consciência divina que eu sou, eu comando que todas as energias possam ser purificadas, transmutadas e libertadas, para que a libertação espiritual seja plena em todos os aspectos da vida. Nós agradecemos esta oportunidade, nós permanecemos neste campo que pode ser revisitado sempre que for necessário, para que nós possamos ir nos habituando a este poder infinito
que nos foi confiado, que é usar a chama da vida para restaurar a harmonia, a pureza, a saúde e a perfeição. Nós agradecemos todos que aqui estão presentes e que ainda estarão e que já estão conectados em alguma dimensão. Agradecemos a nossa assistência de outras dimensões. Agradecemos a oportunidade de nos tornarmos âncoras deste grande plano maior. E vamos aos poucos movimentando as mãos, os dedos da mão, o pescoço. E até o nosso próximo encontro, a próxima terça-feira. Estaremos sempre aqui, terças e quintas, caminhando juntos. Paz e luz.